Olá, pensadores poéticos. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano e desenvolvo um tratado autoral, mais do que um tratado, uma cosmovisão autoral, chamado O Pensamento Poético. Pois bem, meus amigos, este é o segundo vídeo sobre os comentários da complexidade das propriedades emergentes dentro da prototeoria dos sistemas. Este vídeo estou focalizando um pouquinho sobre a questão da ontologia sistêmica e o qual a filosofia da ecologia é uma ciência interessante para ser compreendida nesses moldes. Estarei então continuando o primeiro vídeo que já está postado no YouTube. Vamos continuar então o nosso texto base com alguns comentários meus sobre essas questões. Vamos lá então. Continuando, meus amigos. Cada nível de um biossistema possui propriedades emergentes de variância reduzido, além de uma soma de atributos dos seus componentes subsistêmicos. O antigo conhecimento popular de que a floresta é mais do que uma mera coleção de árvores é realmente um princípio operacional básico da ecologia. Enquanto que a filosofia da ciência sempre foi holística, na sua procura de entendimento integral dos fenômenos, recentemente a prática da ciência tem se tornado cada vez mais reducionista, na procura do entendimento dos fenômenos através de estudos detalhados de componentes cada vez menores. E é isso aí, meus amigos. Esses conteúdos cada vez menores chegam ao que nós falamos da mecânica quântica, ou seja, a questão do micro na realidade. Como a questão micro se desvela dentro da realidade. E nós já sabemos então que as leis do macro não se aplicam nas leis do micro. Isso é muito interessante. E a questão do holismo aqui é justamente o que seria uma visão ontológica da prototeoria dos sistemas. Ou seja, o que seria o sistemismo? As vantagens do holismo com as vantagens do atomismo. E provavelmente nós precisaremos sempre congregar as partes para ter um conhecimento mais amplo e íntegro dos fenômenos que aparecem na realidade. Laszlo e Margaret, em 1972, vem na história da ciência uma alternância entre o pensamento reducionista e o pensamento holístico. Reducionismo, construcionismo e o atomismo são outros binômios usados para contrastar as abordagens filosóficas. É bem possível que a lei dos retornos minguantes esteja envolvida aqui, porque um esforço excessivo em uma direção acaba trazendo uma reação na outra, ou em outra. A abordagem reducionista, que denomina a ciência e a tecnologia desde a época de Isaac Newton, tem proporcionado boas contribuições. Por exemplo, a pesquisa no nível celular e molecular está estabelecendo uma base sólida para uma futura cura e prevenção do câncer, no nível do organismo. Contudo, a ciência, a nível da célula, contribuirá muito pouco para o bem-estar ou a sobrevivência da civilização humana se continuarmos a entender tão mal os níveis superiores de organização que não consigamos encontrar qualquer solução para o crescimento excessivo da população, a desordem social, a poluição de outras formas de câncer social e ambiental. Vejam, meus amigos, que coisa interessante que o autor nos alduz aqui. Ele está dizendo que numa proporção do organismo, ou seja, dos seus particulares, a ciência está avançando consideravelmente. Mas no nível íntegro, de uma amplitude onde o organismo é só um particular e não se observa o todo, então nós estamos praticamente engatinhando. Ou seja, por mais que consigamos descobrir a forma de cura dos cânceres, isso seria na sua particularidade de cada indivíduo com esses problemas. Mas efetivamente, essas descobertas, elas não dão nenhum caminhar para que o estatuto social, esse organismo maior e mais bem organizado, chamado sociedade e cultura, também isso
pode ser discutido se é mesmo bem mais organizado, mas pressupondo que seja, realmente, efetivamente, nós não estamos caminhando nesse sentido. É muito interessante essa questão. Continuando, meus amigos, a ecologia, ciência emergente, procura a síntese e não a separação. Olha que interessante que o autor está nos dizendo. Ou seja, conhecer é sintetizar e não separar. Ou seja, estudar as partes sempre procurando o todo. A interdisciplinariedade, que o Edgar Morin, filósofo francês, já nos falou na década de 80, mais ou menos, é muito interessante. O ressurgimento das disciplinas holísticas pode ter a sua origem, pelo menos em parte, na insatisfação do público, com um cientista especializado que não sabe responder aos problemas de grande escala que precisam de atenção urgente. Ou seja, a ciência está caminhando mais nos seus particulares, nesse sentido que o autor está falando, do que nessa questão ecológica. Ou seja, os problemas de grande escala precisam de atenção urgente. E não de grande escala no sentido de um organismo maior, funcional maior e mais bem organizado. E não simplesmente no sentido dos seus particulares, de um organismo menor. Do organismo menor, talvez nós estamos conseguindo chegar lá. Vamos continuar. Felizmente, nos últimos 10 anos, os avanços tecnológicos permitiram-nos lidar quantitativamente com grandes sistemas complexos como os ecossistemas. As metodologias de marcadores, química de massa, espectrometria, calorimetria, cromatografia, sensoriamento remoto, monitoramento automático, modelagem matemática e computação fornecem instrumento para isso. A tecnologia é, contudo, uma faca de dois gumes. Pode ser um meio de se compreender a inteireza do homem com a natureza e também um meio de destruí-la. Pois é, meus amigos, então o autor acaba aqui nos fornecendo talvez uma pista para tentar entender, então, que nós precisamos pensar nos sistemas maiores que nós chamamos aqui na filosofia da ecologia como ecossistemas. Um ecossistema maior, funcional, portanto. Nós precisamos criar soluções urgentes para que esses sistemas, então, não pereçam. Porque se eles perecerem, nós pereceremos também. Essas questões são muito interessantes e muito atuais. Esses sistemas provavelmente estão sendo pensados dentro do sistema psicossocial. E pensar o sistema psicossocial ainda carece de maiores conceitos mais bem definidos, mais bem demarcados, para então conseguirmos entender e propor soluções. Eu fico por aqui, meus amigos, estou sempre construindo conhecimento, estou sempre aberto a discussões. Fiquem bem, fiquem em paz e poetizem sempre onde estiverem. Um beijo e um abraço a todos vocês.